Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, cujo tema que nós vamos abordar hoje é a ilusão da individualidade, um tema muito interessante, como todos que a gente traz aqui, mas antes eu quero falar para vocês, chamar a atenção, por ser este o último programa do ano aqui, 2017, né? A gente tem que estar nessas convenções que inventaram. Estreia no próximo dia 17 de janeiro, agora de 2018, o programa que já está no forno, já era para ter estreado, mas tudo tem o seu tempo de semeadura e de florescimento, 3 anos atrás, né? Que é o Inteligência Abstrata. A Inteligência Abstrata, ele vai tratar única e exclusivamente, como eu já anunciei nas redes sociais, vai tratar única e exclusivamente de linguagem de criação. É ousado. Eu estou sabendo agora. Você está sabendo agora porque você não lê Facebook e o que eu mando para você e tudo, porque já está. Não sabia. Já foi anunciado há muito e todo no Vida Inteligente, no meu perfil. Então, eu não vou ultrapassar linha nenhuma, nem tenho essa capacidade de ultrapassar linha nenhuma, e vou me restringir ao que aprendi com o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro e o Alvin, né, que nós ficamos muito tempo trabalhando nesse aspecto de linguagem de criação. A gente sabe o sentido disso, a importância disso, então, como a gente vinha conversando, Jorge e eu, antes da gente iniciar esse programa, estava brincando com ele com o ano de 3005, né, porque tem uns projetos em andamento. Falei, tá bom, 3005 tá aí, só faltam 900 e poucos anos, né? Que a gente fica duvidando que seja possível fazer tanta coisa em pouco tempo. Então, é uma responsabilidade grande da qual eu tenho ciência, mas que eu vou na velocidade adequada, sem pressa, sem nada, porque é uma coisa que tem que ser muito bem fundamentada, muito bem entendida. O que é a linguagem de criação. Eu tenho uma sinopse que eu ainda vou capturar daquilo que nós fizemos no nosso trabalho aqui de fim de ano, naquele evento que nós fizemos, nos 12 anos aqui no Hotel Faial. E na ocasião eu tinha perguntado para você, propositalmente para explicar para o público o que era a linguagem de criação. E naquela ocasião você, não me lembro. Você fez uma dissertação muito legal e eu vou aproveitar isso no nosso primeiro programa. E o Jorge, tenho certeza, já que ele está sabendo agora, tenho certeza que ele vai contribuir bastante para que a gente possa lançar essa semente de forma adequada, em terreno sólido, em terreno bom, com terra boa, e eu acho que vai florescer. Então é isso, está sabendo agora? Você já sabendo em primeira mão. Ainda está sabendo em primeira mão nada, em última mão, porque você é o último a saber aqui, né? Então, antes de eu entrar no tema em si, que eu vou ler para vocês o que eu mandei pela mala direta, né, que vocês devem ter recebido. Como é que você está? Tudo bem? 100% grego. Pronto, isso que eu gosto aqui. E você tem alguma mensagem, algum recado? Sim, você tem sim. Você esteve em Tocantins, né? Teve o encontro do Mosaicos em Palmas. Sim. Foi no início de dezembro. Sim. Foi super bacana. E conversa boa o dia inteiro. Tinha gente de 19 cidades, pessoal da sociedade. Depois nós fomos passear, fazer uma aventura lá no Japão. Sim. Conhecer, e qual foi o tema? Qual foi o tema que foi conversado? Você lembra ou não? Sim, lembro. Anarquia versus sinarquia. O papel do Brasil no mundo. Daí a gente fez assim um histórico, como se fosse um diagrama ou um eletrocardiograma, né? Mostrando as vezes em que se estabeleceu no mundo anarquia, né, e sinarquia, as variantes desde a Atlântida até agora. Que legal, deve ter quem sido... conduziu o processo ocultamente. Então foi uma conversa assim do dia inteiro bem boa de fazer. Será que alguém gravou? Será que vai ser disponibilizado isso? Foi gravado. Então tá bom. Em breve eu acho que vai estar aí. Se já não está. Foi contratado um pessoal lá. Devem estar editando. O representante da cidade de Palmas, o Tandelli,
Então ele contratou serviço de uma equipe que faz trabalho de filmagem para a Assembleia Legislativa de Tocantins, né? Eu penso que vai ficar um trabalho bem legal. Então deve estar sendo editado. E daí dessa vez, como o assunto era... não é que é mais complexo, mas é que daí não tinha sido trazido ainda à tona, não se conversou daquela maneira ainda, porque o assunto de sinarquia é praticamente desconhecido, né? Sim. E cabe ao Brasil esclarecer e se tornar uma referência do que seja sinarquia no mundo, porque a sinarquia começa pelo Brasil. Então aí eu fiz PowerPoint. Ah, que legal. Fiz a apresentação, tentei fazer, né? Que daí na véspera de viajar, eu fiquei a noite inteira fazendo e fui direto para o porto. Porque tem um bloqueio muito grande para fazer as coisas escritas, né? Tá. A gente acostumou falar de improviso, né? E depois lá daí no dia do evento, daí também eu tentei fazer até tipo 5 horas, e aí a conversa começava às 9, eu levei assim mesmo, daí na hora que ia fazendo, daí então tinha coisa duplicada, mas isso acontece, importante Mas foi bem divertido, assim, eu gostei muito de conversar, pessoal super gente boa. E o ano que vem vai ser a princípio Itaparica, na Bahia, né? Itaparica com a sua presença, você já confirmou também que vai, já avisei. Tá aí. Não, já empenhamos a palavra, eu e você. Isso é verdade, tá certo. Então vai ser em Itaparica e início de dezembro, não sei qual o dia. A Adélia da Mata Carvalho, que é quem organiza, vai coordenar e arrumar tudo direitinho. Então, vai ser na sede nova, né? No que foi construído na sede nova, né? da Sociedade Brasileira de Obiose em Itaparica. Muito bom. Então tá aí. Bom, vamos entrar... Também só queria falar, eu fui semana passada fazer uma visita no departamento de Campinas da sociedade. Sim. Aí o pessoal lá, todo mundo sempre quando me vê, pensa que você é minha sombra, assim, onde é que está o grego? Ele está aí? Não, muito bacana, eu dei um workshop lá em Campinas, é um departamento maravilhoso, muito gostoso. Aí então conversei com o pessoal lá, o Flório Loreta, Paulo, com todo mundo, né? Aí assisti um pedaço de uma aula de acho que era de Peregrino, com o Paulo, né, que é da sociedade muito antiga, né? Uma boa aula, porque eu nunca... Bacana, né? Eles têm um espaço muito bacana lá. Que eu nunca fiz os graus e nunca tive a oportunidade de assistir a aula na sociedade, né? E eu sentei para assistir um pouquinho, depois aí fui participar um pouquinho de uma aula, não sei se era do Manu ou do Yama, e o assunto era, acho que era Yama, o assunto era tucuísmo, então aí conversamos bastante, foi uma parte de tarde. Você só ficou de passagem ou dormiu em Campinas também? Não, eu fiquei porque minha filha do meio agora mora em Campinas, a Diane. Não sabia, então. Aí fui fazer a primeira visita a ela, né? E aí fui também visitar o departamento. Bacana, porque quando eu fui para lá, fiquei num hotel bem próximo do departamento, assim, foi bacana, por isso que eu queria saber se era a mesma coisa. Mas eu gostei muito do departamento, pessoal de Campinas, é sensacional. Era o dia da confraternização do departamento, só que eu não consegui ficar, mas estava bem. Que bom. Foi uma visita muito... Bom, o contato com os símiles, o contato com os pares, ou no caso da iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose, então o professor Henrique, ele deixou uma parte dele em cada um de nós, né? Você e todos que gravitam em torno desse âmago do Avatara, né? E quando a gente encontra nosso outro eu, né, é uma coisa muito agradável, então por isso estar com pessoas da sociedade, ou estar com pessoas que tenham em si a tônica do novo ciclo, a tônica do Avatara em si, sim, uma grande satisfação humana, né? Então sempre é muito bom visitar e ver as pessoas. Principalmente quando a gente está despido, né? Despido, entra todo mundo no ambiente, despe-se daquilo. Espírito desarmado. Exatamente, né? Deixa tudo lá fora, confraterniza, aí a gente consegue ser nós próprios, isso só pode ser produtivo. Né? É um encontro sem máscaras. Perfeitamente. Todo mundo deixa a máscara. É isso aí. Pendura a máscara e o guarda-chuva pro lado de fora e entra como é realmente. Exato, né? E aí isso que é gostoso, isso que é experienciar, isso é muito bom. É ou não é? Então tá aí, tá falou. Ó, então vamos lá. Nós vamos falar sobre a ilusão da individualidade. Tema importantíssimo, ilusão da individualidade. Por que ilusão? Nós já vamos descobrir já. Eu passei para a mala direta, para quem não faz parte da mala direta, eu vou ler. Quem já
recebeu, paciência. A ideia de que somos uma individualidade separada do universo não passa de ilusão. Todos estamos conectados uns aos outros. Não se pode dizer onde termina um ser e onde começa o outro. O bem-estar das outras pessoas influencia o nosso bem-estar. O mal-estar das outras pessoas influencia o nosso mal-estar. Essa qualidade do universo traz como consequência prática a necessidade de se combater o egoísmo, o qual reflete uma compreensão imperfeita da realidade do universo. Um universo no qual, na verdade, todos os seres estão interrelacionados e são independentes. A ilusão de que somos uma individualidade distinta em relação ao universo é a responsável pelos nossos incontáveis renascimentos. Em primeira vista parece ser complexo, né? Mas me chamou a atenção aqui de que existe sempre esse conflito, principalmente para aquelas pessoas que buscam realmente respostas para si. Não estão satisfeitas com aquilo que ouvem, com aquilo que leem e querem experienciar essa verdade dentro de si. Então, nós estamos falando aqui no Vida Inteligente há 12 anos fizemos um programa específico sobre isso, diversos programas sobre sempre, sobre todo, o Atniat Niatat, né? Para quem não sabe, o uno no todo, todo no uno, essa individualidade. Então, afinal, Jorge, a ilusão, a individualidade é uma ilusão, como está dizendo aqui o título do nosso programa? Hoc opus hic laborest, né? Aí que reside a dificuldade. Então vamos lá. Eu julgo assim, bom, geralmente os assuntos que você escolhe assim naquela eu não escolho nada, é aquele negócio, né, que aparece aqui. E esse assunto da individualidade é muito importante na minha maneira de ver, porque talvez a gente consiga nessa conversa de hoje contribuir para que as pessoas tenham discernimento das diferenças entre individualidade, se ela existe ou não, e o que é a pessoa, a personalidade, essa mistura do humano com o divino, onde é que se toca. Então, uma palavrinha mágica que estava aqui também, que dificulta bastante, egoísmo. Sim, isso eu deixei para... Eu sabia que você ia falar. E é uma abordagem negativa, né, de uma coisa que é o ego, né? O ego é a própria mônada, né? Não tem nada a ver. E aí vem dessa interpretação errada de achar que o ego é assim, se confunde o ego com a personalidade. Sim. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ego é a individualidade, né? Não tem nada a ver. Mas vamos conversar, vamos tentar encontrar. Sem pressa, se for necessário a gente faz mais do que um programa. Não, dá para em uma hora, vamos só tentar pegar o fio de Ariadne aqui para isso, gente vamos seguir, lá. Né? Então, primeiro assim, você sabe que a estrutura do universo como um todo, a própria estrutura da matéria, ela se mantém baseada no som, né? E aí vem o A1, que é o som mantenedor do universo, e o ON seria a forma sintética desse som mantenedor do universo. E aí por isso que se fala que Deus disse: se faça-se a luz, e a luz foi feita, e Riaor vai, e Riaor. Então sempre o verbo é que profere para a criação. Então toda a matéria sustenta a criação. E tem um conceito que é aquele donde emana o verbo, que é o persona, é aquele donde emana o som, donde emana o verbo, né? E ele se aplica, o persona, o pessoa, à divindade na sua primeira escala,
né? Então, por exemplo, vamos supor, o pai, mãe, filho, Isis, Osíris e Horus, todas essas trindades, Brahma, Vishnu, Shiva, todas essas trindades, então se fala a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Veja que se usa o termo pessoa para designar a divindade. Qual a divindade? A divindade de onde emana o verbo, de onde emana a organização da matéria. E seria a única forma correta de se aplicar o termo pessoa, né? Uma vez que então que essas pessoas, essas personas emanam uma organização de matéria, acontece a projeção do uno na multiplicidade. Tá? O oposto dessa persona de onde emana o verbo é o que seria a individualidade. Então eu tenho o um que vem para a multiplicidade, o máximo da multiplicidade é o indivíduo. O indivíduo do vidus, né, do não partível, o que não pode ser, pode ser partido, o in, daí que não pode ser partido, vem da raiz sânscrita vid, vidh, que também é partido, né? Então, o indivíduo é aquilo que não pode mais ser dissociado. É a última unidade possível de análise em um determinado ambiente. Do ponto de vista de evolução, a individualidade é aquela última parcela da organização cósmica, da organização da consciência, que contém em si uma parcela da persona inicial. Então, o que seria o indivíduo para a gente hoje? O correto de contemplar ou de se considerar o que seria a individualidade é o que a gente conceitua como mônada. A individualidade, veja que é completamente diferente da abordagem que se dá hoje em dia, né? Até parece não tem nexo isso aqui. Já vão tentar dar uma sequência para explicar. Então, o persona, né, é aquele de onde emana o verbo, seria a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, que é o organizador, né? Aí uma parte dessa persona que daí vai pegar e vai vir para a multiplicidade, para buscar evoluir, para transformar a vida energia em vida consciência, é o que a gente chama de individualidade. Mas a individualidade não é o grego, não é o Jorge. A individualidade é você, sou eu, não é? E então o que é a individualidade? É o ego, é a mônada, é o Atman, Buddhi e Manas. Então o persona é de onde emana a mônada. A mônada é como se ela fosse uma faísca dentro do fogo. Quando a mônada se lança na matéria, se reveste de matéria mais densa, ela adquire as características do que a gente tem falado aqui há mais de uma década, Atman, Buddhi e Manas, ou tríplice Atman, né? Que é o aspecto revestido de matéria da mônada. Então veja que mesmo Atman ainda é matéria. Essas três então juntas, Atman, Buddhi e Manas, a mônada é que é a individualidade, que é aquela existência una buscando evoluir em contato com a matéria. Sabe que no nosso idioma, derivado do latim, quando eu tenho o ad ou o dade no final, é qualidade de, né? Agilidade, facilidade, fragilidade, amabilidade, amabilidade, qualidade do que é amável, fragilidade, qualidade do que é frágil, bondade, qualidade do que é bom. Personalidade. Personalidade são as qualidades da persona, não mais da persona de onde emana o verbo, mas daquele aspecto humano ligado à individualidade. Então a personalidade, aí sim, a personalidade é o grego, a personalidade é o Jorge, o indivíduo é você,
o indivíduo sou eu, o indivíduo são vocês, e a pessoa ou a persona é aquele de onde emana a organização. Você falou de personalidade. Quando você fala de personalidade, eu volto inúmeros programas atrás, quando você, falando sobre alma e espírito, você disse que a personalidade é que constitui a alma. É, exatamente. Tá, e aí como é que fica nesse... A individualidade é o espírito. Individualidade e o espírito. Tá. A personalidade é a alma. Tá. E a persona, né, sim, é a que está acima da individualidade, é de onde emana a organização. Né? Daí, assim, ó. Quando é emitida a organização da matéria, né? Então há um primeiro momento em que essa matéria vai se revestir de uma consciência. Nesse momento é formado o que se chama de primeiro reino elemental. Não tem nada a ver com os elementais da natureza. Tá. A matéria física ainda sequer existe, né? Nesse primeiro momento em que se forma o primeiro reino elemental, existe uma pluralidade de indivíduos, né? Daí cada indivíduo, ainda não no conceito que a gente tem de personalidade, ele vai organizar uma quantidade de matéria. Passado esse primeiro momento, há um segundo influxo, onde se cria o segundo reino elemental. Também ainda não é matéria visível, né? A mesma coisa. Então eu tinha uma quantidade, essa quantidade vai se propagar na multiplicidade e organiza uma segunda camada de matéria, já com uma consciência primária. Passa um determinado momento e aí então há um terceiro influxo, eu crio o chamado terceiro reino elemental, né? Matéria organizada. Pode dizer que o terceiro reino elemental é o que a gente considera hoje como astral, e o primeiro e segundo seria o que é mente concreta e mente abstrata. Passa um segundo momento, e aí esses reinos elementais, eles vão se projetar fisicamente, né? Aí então se cria o primeiro momento de matéria densa, onde só o mineral existe. Então todas aquelas consciências formadas nos reinos elementais anteriores tendem a animar o reino mineral. Só que assim, no reino mineral, então uma individualidade, um indivíduo, como se fosse um Atman Buddhimana, eles não têm, mas como se fosse um, né? Ele vai animar toda uma série de indivíduos. Então assim, uma individualidade cristal é a mesma à qual estão ligados todas as matérias cristal que existem no globo como um todo. Então, uma miríade de personalidades, sim, ou de seres ligados a uma individualidade. Aí, isso passa todo um momento evolucional, né? Veio o momento seguinte, quando cria o mineral, já é o quarto momento da criação. Veio o momento seguinte, então essas inteligências do reino mineral que tenham adquirido a consciência necessária, junto com a influência dos reinos elementais anteriores e com a influência organizadora das personas de onde emana o verbo, se cria o segundo momento da evolução, que seria o que a gente conceitua como vegetal. O que acontece? No reino vegetal, a quantidade de seres ligados a uma individualidade ela já é menor. Então, se eu tenho os carvalhos em uma floresta, todos aqueles carvalhos são uma pessoa só, em várias individualidades, em vários seres, é uma única individualidade. E aí, então, você tem uma grande quantidade de seres ligados a um único ser. Passa um determinado momento evolucional, todo o reino vegetal evolui, gerando um Buda, gerando consciências. O reino mineral também gera um Buda, gera consciências, né? Agnes imune, Magnes imune, Turs imune, esses munis, esses Budas, né? Daí vem
o terceiro, quarto, quinto, o sexto momento evolucional, criar o reino animal, não é? Daí então há um momento evolucional em que a tônica é só o reino animal e não tem nada a ver com o animal que a gente conhece hoje, né? Mais uma expressão que é o de hoje. Então você veja, hoje a quantidade de elementos ligados a uma individualidade já é menor no reino animal, que seria o equivalente a uma alma grupo, não é? Então você tem todos os leões, todas as girafas, todos os rinocerontes. Então, na medida em que o animal sai do ambiente selvagem e se aproxima no contato com o ser humano, o número de indivíduos pertencente o número de seres pertencente a um indivíduo tende a diminuir, ou o número de componentes de uma grupo tende a diminuir. Chega a um ponto em que uma raça de cães domésticos, né, ele é só um pequeno grupo de indivíduos, de seres ligados a uma individualidade. Então você vê, a gente vem de um momento em que uma individualidade ela representa trilhões de seres, depois bilhões de seres, milhões de seres, centenas de milhares de seres, milhares, dezenas de milhares de seres, milhares de seres. Aí esse momento evolucional ele dá mais um passo e chega ao reino hominal. Você veja que daí então a evolução ela vem do persona, que vai fazer o 1, vai se repartir em 3, vem em 7 e começa a gerar toda a organização da matéria, não é? E isso é a individualidade. Só que dessa individualidade ela se projeta um indivíduo, N seres ou N personalidades, não é? Tendendo a chegar à relação 1 para 1, ou antes de 1 para 1, 1 para 7, que é o momento que a gente está agora. Então a gente vem de uma organização, de uma individualidade para bilhões, milhões, centenas de milhares, milhares, dezenas de milhares, até chegar à relação que a gente tem hoje, que é uma individualidade, que é a mônada, né, aí ligada à personalidade. Quantas personalidades? 1 ou 7, regra geral, ou praticamente regra, com as exceções, 7, que é o que a gente tem hoje. Então, a individualidade, ela está sempre ligada a mais 6, essas 7 individualidades estão ligadas, daí formando uma, essa uma está ligada a mais 6, essas 7 formam uma, até chegar de volta à persona original, que é o imanifestado. No nosso caso, quando a gente usa a palavra individualidade, a gente na verdade está se referindo à personalidade. A individualidade é aquilo que vem, Atimamodibanas, não é? É o imutável, né? É o que permanece. E a personalidade é aquilo que eu construo. A personalidade é como se fosse o cadinho onde vai ser colocado em atividade todas as tendências positivas e negativas inerentes àquela individualidade que vai ter repartido daí em 7 ou diretamente comigo. Em termos de organização física, é como se fosse assim, a individualidade está sentada no coronal, no frontal e no laríngeo, né? E a personalidade está sentada daí no cardíaco, umbilical, no esplênico e no básico. Quem promove o contato, o ponto onde acontece o contato entre a individualidade e a personalidade é no laríngeo, né? E veja que é muito interessante porque a individualidade ela tem atrás de si a persona, que é a emanação do verbo, né? E a individualidade ela age no plano da matéria através do verbo. E quem liga o humano com o divino é o verbo, que é o ajna, que é o vishuddha, né? Que é o laríngeo. Que é o chakra do onde emana o poder do verbo. A união daí desses dois princípios é que forma o que a gente conceitou como vida. Então aí, indivíduo não é o grego é a personalidade, é uma qualidade da persona. É como se fosse assim, um ator de teatro, né? E inclusive o persona, a ideia original era da máscara do teatro grego, sim, né? É o personagem, tem até o próprio nome. Sim, assim. sim. E tinha o pros opos, né? Que é aquilo que cobre a face.
onde prosopopeia, né, que é você fazer o som de um animal, né, ou se criar um ruído caracterizando alguma coisa. Então, essa máscara que encobre a individualidade, essa é a personalidade. Sim. E isso é que é o correto. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa, ela tem ela é egoísta, tem um ego ruim, qualquer coisa assim, não tem nada, impossível, né? É impossível ser, o próprio conceito de egoísta, ele é impossível, ele é impraticável. Por quê? Porque o ego é a mônada. Sim. Então, e aí o egoísmo, né, é um aspecto negativo. Não tem como atribuir um aspecto negativo à mônada. O que pode se atribuir é um comportamento negativo à expressão de uma nidana que acontece na personalidade ligada àquela mônada. Então você está dizendo que é uma palavra inadequada, vamos dizer? E é uma palavra que, não, se não existisse, estava mais correta. Tá, porque... como é que palavra, como é que a gente poderia expressar essa coisa? O egoísmo nós estamos falando aqui, agora vamos voltar aqui para o egoísmo. Eu sei o que é egoísmo. Eu não querer compartilhar nada, é querer usufruir só eu daquilo. Então, mas é por conta essa coisa existe. Sim, mas é por conta da confusão que se faz, né, entre o que é o ego, que é a individualidade, que é a mônada, que são a mesma coisa, que é completamente distinto que seja a personalidade, né? Aí quando fala ego, né? E aí ego, como é um termo que já vem de tempos, então não, aquela pessoa só pensa em si, então ela é uma egoísta, egoísmo. Mas isso é impossível, porque ego é a mônada. E se aquela pessoa é muito ruim, pratica o mal consciente, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a pátria, lesa tudo que é possível, então daí ali o ego está agindo erroneamente? Não, ali não tem mais ego. Não tem mais individualidade, ali tem só a persona, é um morto-vivo. Ah, interessante isso. Porque a palavra erro em grego, erro significa eu. Erro, o próprio erro é ego. Logo. Então, o eu não significa que é uma coisa ruim nem nada. Seria o euísmo, né? Exatamente. O euísmo seria a expressão do próprio ego, a expressão da própria divindade, a expressão da própria mônada. Perfeitamente. O que é fraternidade, amor, tudo, sabedoria, claro. Equilíbrio, e isso é possível. E o mal, não, aí é uma expressão da personalidade, seria um personalismo, aí sim. Então, porque errou, eu posso me transformar no... Eu continuo sendo eu, mas não sei como expressar isso. Todos nós somos eu, errou. Mas lógico. Cada um faz do seu eu aquilo que bem entender. Aí ele transforma no que ele quiser. Exato. Mas o eu em si, o eu seria a própria essência do que nós somos. Porque assim, na medida em que a individualidade ela dá início a um processo de vida que seria o que a gente conceitou como alma, né? Daí então, na tríade superior, no triângulo, se assentam as escandas, as tendências positivas, né? Na tríade inferior, né, se assentam as nidanas, que é no umbilical, no baço e no básico, né? E aí esses dois se unem no cardíaco, né? E aí no cardíaco se unem fazendo as 12 pétalas do cardíaco, onde se assentam as nidanas e as escandas. As tendências positivas e negativas, então, o livre-arbítrio, que é inerente à personalidade, é que vai determinar se quem manda naquela existência é a personalidade, né? Ou se quem manda naquela existência é a individualidade. Quando você diz assim, eu superior e eu inferior, o eu superior é a individualidade e o eu inferior é a personalidade. Aí que eu quis chegar, você foi mais feliz nessa explicação. Aí quem vai determinar isso, o que você vai deixar a tendência a trabalhar é você que tem que controlar, né? Mas aí é que está. E aí que vem o processo da iniciação, né? Que é então trabalhar as nidanas, transformar a nidana em skanda, para que então adquira um código de linguagem, para que daí a minha máscara, quer dizer, aquilo que encobre a minha persona, que é individual, é como se fosse assim, existe a persona primária, que é o eu manifestado, aí ele se projeta em personas individualizadas, que é a minha individualidade, que é a minha mônada, que é o meu ego, que é o meu espírito,
E ele tem uma máscara. Que máscara? É a personalidade. Quem fala? É a máscara ou é a pessoa? Na parte das vezes hoje a gente vê um mundo de máscaras falantes. Nós estamos falando mais, nós fizemos um programa sobre máscaras, é bom rever também, recentemente. É um complemento, né? Não com a abordagem que a gente está fazendo exatamente, hoje, né? É um complementar, aqui é um complemento. Então, é aquela coisa assim, nós vivemos uma humanidade de máscaras falantes, caminhando para uma humanidade de indivíduos falantes. Quando a individualidade se manifestar, ali é o verbo se manifestando. Aí só sai o bem, o bom e o belo. Enquanto isso não ocorre, é um baile de máscara, é um baile à fantasia. É a personalidade tomando conta da existência. Eu assumo a minha ignorância, o desconhecimento disso aqui. Eu nunca tinha ouvido falar o que você está falando. Eu sei. Pelo menos a abordagem disso aí, né? Por isso que eu falei para você quando você falou o assunto, que eu te perguntei, e isso que era um assunto muito bom, porque é fruto assim, de um grande desentendimento, inclusive em algumas escolas de iniciação. Com toda certeza deve ser. Que aí atribuem as falhas da personalidade ao ego, acredito que a individualidade é a minha carteira de identidade no meu bolso, que a personalidade tem a ver com o ego, que tem a ver com a mônada. Aí quando fala assim, não, mas a pessoa tem dupla personalidade. Seria excelente ter dupla personalidade, porque seria então daí o eu personificado, e a persona eusificada. Então seria o humano divino e o divino humanizado, que é o que se deseja. Quando acontece isso, quando a máscara, que é a personalidade, fica igual ao indivíduo, aí é a voz dele que sai, não é mais a voz da máscara. E sabe que a máscara no teatro grego, ela foi criada porque, mesmo sendo construído com uma acústica favorável, aí a máscara ela fazia com que a voz do ator ela mudasse de tom e se propagasse. Sem dúvida. Isso mesmo. Então a persona, a máscara, ela muda o tom da voz, ela altera a voz original. E é isso que a gente faz hoje. A minha consciência, minha individualidade, minha persona fala assim, vai pela direita, Só que daí eu mudo esse comando através da minha personalidade, que é a máscara, e digo assim, vai pela esquerda. Quem manda na nossa vida é a personalidade. Por quê? Porque a gente não ouve a pessoa que está atrás da máscara, a gente não ouve o indivíduo, que é o indivíduo. Quando os dois se unirem, veja que é uma coisa muito interessante. Então, eu venho de uma relação 1 para bilhões, andando, até chegar numa relação 1 para 7, que é o que tem hoje. Então, uma mônada, um indivíduo para 7 personalidades, que é a questão do tucuísmo, e sim. A gente que já conversou várias vezes aqui, que não existe a relação de 1 para 1, Mas o objetivo é chegar no 1 para 1 de que maneira? Quando, nesse processo de desenvolvimento humano, no processo de desenvolvimento do caminhar na iniciação, se funde a personalidade com a individualidade, o eu superior com o eu inferior, ou a alma com o espírito, se desenvolve o corpo causal, que é o que? É aquele que funde e torna translúcida a máscara, fazendo com que quem veja, quem passe a ver o mundo, quem passe a falar com o mundo, seja uma nova unidade, que daí é a alma imperecível. Aí a alma em si, que no momento era 1 para 7, ela passa a ser 1 para 1, sobe de escala e ela passa a ter 7. E ela passa a ser perene. Nesse momento acaba o conceito de morte. Quem morre é a personalidade, e não deveria. Terminou uma peça de teatro, E aí a individualidade falando através da máscara. Se tivesse tido êxito naquela peça de teatro, e que pode durar 777 módulos, aquela máscara ela estaria tão idêntica ao ator, que seria um só. O ator não saberia diferenciar. O personagem e o ator se fundem em uma única coisa. Aí faz o quê? Faz com que o personagem passe a ser, na próxima vez, um direcionador. Aí ele sai da condição de personagem,
sai da condição de ator e passa a ser um diretor. E quem que ele vai dirigir? 7 novos atores. Na esperança que o ator, ao longo da vida dele, também adquira consciência e passe a ser um diretor. Essa que é a escala tucuística, essa que é a escala de 1 para 7, desde o manifestado até os bilhões, né, de mônadas que existem. Se diz que são 777 bilhões de mônadas, não de personalidades, para ver a quantidade de gente que existiu, existe e tem para existir. A tendência é chegar de volta à unidade. 7 pessoas adquirem um estado de consciência tal, se fundem na mônada ou no adepto do qual eles se originaram. Esse adepto e mais 6, adquirindo estado de consciência adequado, se funde naquele da onde se originaram e vai indo até chegar daí a um Maharaja, a um Bodhisattva, a um Buda, até de volta ao manifestado. É isso é que você tá... Então isso mostra, desculpa só um comentário, que o conceito de individualidade, primeiro a própria busca do conceito estava errado, porque o conceito de personalidade enquanto dividida, né? Mas a individualidade ela é una, porque toda individualidade está ligada a mais 6 que formam uma individualidade, se projeta em 7 personalidades que tendem um dia a se fundir de novo na individualidade. Então o indivíduo a individualidade é um conceito para descrever a projeção da mônada na matéria, porque a mônada é o quê? Ela é uma faísca, né? É uma centelha do fogo permanente, do fogo perpétuo, que é o imanifestado, que não tem matéria. Assim que é. Você falou, isso faz parte dos ensinamentos, nós estamos falando aqui de SBE, faz parte dos ensinamentos da SBE o que nós estamos falando aqui? Sim. Sim. Então, mas lembrando que assim, quando a gente fala Sociedade Brasileira de Obiose, a gente está falando do Ordem Santo Graal, que veio para o Brasil em 1924 como continuação das fraternidades higinas do norte da Índia, oeste de Tibete, ligado diretamente ao governo oculto do mundo, ligado diretamente à proteção e preparação do mundo para a vinda do Avatara e ligado ao conhecimento do novo ciclo trazido para a humanidade por Henrique José de Souza. Isso aqui é a Sociedade Brasileira de Obiose. E isso dito, em que parte da formação, da iniciação, vamos dizer, esse assunto é abordado? A iniciação na sociedade, a iniciação aquibelina ou a iniciação do professor Henrique de Souza, ela é um mosaico. O nome que você escolheu para essa série de conversas que a gente está tendo, sim, se aplica muito ao que acontece. Então, você não vai encontrar um escrito do professor com um assunto que comece de A a Z, te explicando completamente. Isso não é iniciação. Isso é academicismo. Então, todo o conhecimento da sociedade ele está esparso do primeiro dia ao dia que não tem fim. Mas esse assunto individualidade, ele tem algum módulo específico? Ele está em algum módulo específico? Assim como a gente está conversando, não. Não. Então, estou fazendo essas perguntas para formular a minha pergunta. Sim, é uma compreensão que o discípulo vai tendo aos poucos, na medida em que ele compreende o que seja a alma, o que seja os chakras, as forças, as shaktis, aí antropogênese, cosmogênese, a projeção tucuística, para daí então compreender essa relação de 1 para 7, como é que funciona, o que é indivíduo, o que é personalidade, o que é alma, o que acontece, como é que a alma interage, para que serve os chakras, como é que interage os chakras, para que serve a respiração, para que serve a yoga, os 5 elementos para sentar, os elementais. Um conjunto de coisas vai dando a compreensão. Porque eu estou com a nítida impressão de que, como você vai... Todo mundo diz que não tem nexo eu entrar numa faculdade e ter aula do 5º ano, do que eu vou cursar. Vou fazer engenharia, aí o professor chega e me dá base do 5º ano. Ele te dá fadiga de materiais na primeira hora de aula. Sim, só que nesse caso aqui, eu estou percebendo que esse assunto seria imprescindível ele ser falado ou entendido antes de muita coisa. Não, Greg. Ele facilitaria em muito o entendimento do que nós já falamos aqui, o processo inverso aqui. Não, Greg. E eu acho, deixa eu completar só, e eu acho que isso aqui faria com que
em havendo esse entendimento que eu estou falando aqui, foi a visão que eu estou tendo, que você pode mudá-la imediatamente aqui, facilitaria a compreensão das coisas, e eu acho que mudaria em muito até o próprio interrelacionamento das pessoas. Ela sabe. Aí aqui tá. Mas no mundo inteiro. Né? Mas é aí que eu quero chegar. E eu tendo entendimento disso aí que você está falando, individualidade, personalidade, persona, tudo isso aqui, opa, eu já vou ver o meu semelhante de outra forma, eu já vou ver a minha escola de iniciação de outra forma, eu já não vou do jeito que eu estava. Você entendeu o que eu quis dizer? Perfeitamente. A correta compreensão dessa impossibilidade do individualismo, né? Ela é chocante, porque você chega em um momento que você percebe que, por mais diferente que você se ache, por mais que você trabalhe, por mais que você pense que você faça, ainda assim, na melhor das hipóteses, você é 1/7 de alguma coisa, tendendo a um dia. Eu estou sabendo que eu sou 1/7 de alguma coisa agora, pô, com 66 anos, tudo isso aqui. Quer dizer, então a gente pode facilitar, a gente pode facilitar as pessoas. De que forma? 1/7 na melhor das possibilidades, porque pode ser 1,49 ou 1,200. Perfeito, então, mas... Eu lá na conversa que eu fui ouvir lá em Campinas, na aula Sim, nessa aula, tá. Do Paulo, ele está falando uma coisa, e daí eu já conhecia, mas tinha esquecido, e é bom. Então tem um filme do Disney, que acho que é O Mundo de Cristal. Na verdade isso é do Disney, mas é um conto hindu, e que tem origem em um conhecimento atlante, que ele fala em um mundo onde cada um tem a sua contraparte. Sim, tá. Só que é o seguinte, quando um morre, a contraparte morre na mesma hora, desaparece. E aí, em um mundo desses, não existiria guerra, porque você pode estar indo guerrear e matando a tua contraparte. Claro. Não, aí claro. Então, e veja que... Faz com que você adquira um nível de consciência. Não, é a paz estabelecida baseada no medo. É quase uma pax romana, né? Que é a paz baseada na força, assim. E é uma paz inconsciente, porque daí eu não vou matar o meu semelhante, não porque eu tenho respeito e amor fraterno. Porque eu vou morrer. Porque pode ser que matando ele eu morra. Exatamente. E aí nesse conto, as nações entram em guerra, né? E aí as pessoas começam andando pela rua, de repente desaparece, é que está morrendo o outro lá, no outro país, né? E aí estão desaparecendo aqui sem nem saber o que está acontecendo. Assim, é a imposição da busca pela paz baseada no medo da morte. Quer dizer, é caótico, né? Sem dúvida. Agora, serve para mostrar que de uma possibilidade existencial, e que é verdade, só que na verdade não é mais um, é mais complicado, é mais 6. Eu tenho mais 6 físicos, você tem mais 6 ou mais 48, eu não sei. Então você pode estar odiando você. Você, personalidade, pode estar odiando a outra personalidade que pertence à tua individualidade. Teu reflexo. Olha aí, ó. Percebe? Então, o professor é sensacional, né? Bom, primeiro ele diz assim, trago-vos um novo estado de consciência. Não mais permito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Primeira coisa. Depois o professor diz assim, a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. O que é o reflexo? A personalidade é reflexo da individualidade. Boa. Então a única forma de compreender o eu superior em cada um de nós é fazer com que a alma se volte para o lugar de onde emana o som. A única maneira, né? Outra coisa que eu falo dele depois eu falo. E o caminho para isso, da personalidade para a alma? Que ela tem esse entendimento que você acabou de dizer agora. Qual é o caminho disso aí?
Então, assim, o trabalho todo do que a gente conceitou como existência é fazer com que as tendências negativas, as nidanas, se transformem em positivas, né? Em escanas, né? Para que daí com isso eu adquira consciência. E o que é adquirir consciência? Isso é uma coisa muito interessante. Como é que se constrói o corpo causal? Então eu tenho um pedaço desse primeiro, segundo e terceiro reino elemental, que é um pedaço que me compete, que é a mente e o emocional alimentado por prana. Prana é jiva, né? É vida, consciência. Jiva Atma, que é quando se funde os dois, aí é consciência pura. Então, eu tenho uma parte em mim que tem uma essência elemental ainda intocada, mata virgem, né? E por conta disso, inconsciente ou com a consciência, tanto quanto lhe é permitido, né? Daí, então, eu vou, através da vontade, buscar o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento e a sabedoria é aquilo que me permite o exercício da vontade sobre aqueles os quais são meus subalternos ou meus inferiores evolucionais, que são esses que em mim habitam, primeiro, segundo, terceiro reinos elementais, né? Aí nós estamos conversando aqui sobre o conceito da persona, que é de onde emana o verbo, que daí então a mônada, enquanto faísca do imanifestado, se manifesta em matéria mais densa e toma o tríplice aspecto, né, o tríplice Atman, de Atman Buddhimanas, que é a individualidade. Então a gente está conversando sobre isso. E aí então a minha mente concreta, minha e tua, nossa, está fazendo uma imagem para tentar compreender. No tentar compreender esse conceito, acima do abstrato, né? Então, Manas, que é a mente, ela vai imprimir na matéria que lhe compete, primeiro, segundo, terceiro reino elementais, esse conceito que eu estou aprendendo agora. No imprimir esse conceito nesse primeiro, segundo, terceiro reino elemental que está a mata virgem, né? Aí eu faço o quê? Eu moldo um reflexo nessa matéria ainda bruta, ainda ignorante, de um conhecimento. Então eu boto um reflexo do futuro na matéria. Eu fiz o quê? Com que aquela matéria adquirisse consciência. O somatório da aquisição da consciência da matéria que compõe a minha alma é a consciência da alma. Sim. Em fazendo isso, Grego, essa matéria já não pertence mais ao reino elemental básico, né, inconsciente. Ela já é semiconsciente. O agrupamento ou a união desses conhecimentos, dessas emoções, tendem a subir para o reino que lhes compete, formando o quê? O corpo causal, que dá aí sim a personalidade se funde na individualidade e eu tenho a imortalidade da alma. Tá, você já falou aqui muitas vezes, aqui, por exemplo, se a gente fala de um assunto, como já falamos um monte, nós nos conectamos com aquilo lá. Pramana? É Pramana, muito bem. Eu não faço a mínima ideia do que nós estamos falando aqui, estamos conversando, mas eu não estou vendo nada, mas nós estamos conversando sobre aquilo. Eu não estou vendo absolutamente nada do seguinte. Agora, o que adianta isso? Você falou que eu, apesar de não estar sentindo, não estar vendo nesses sentidos aqui, aquilo de alguma forma está se relacionando, interrelacionando comigo, e de alguma forma ele vai se... Mesmo não está vendo nada, não estou entendendo nada, aquilo pode vir a se manifestar, ele pode se manifestar. Essa que é a pergunta. Mas é a única maneira? Porque eu não estou vendo aquilo. Se eu não estou vendo, como é que eu posso espelhar um negócio que eu não estou vendo? Não, mas é que você tem 7 camadas de visualização. Você está falando só da visualização física. Então, essa aqui é a explicação, né, que eu quero. Se você fechar os olhos, você está vendo. Não é? Se você fechar os olhos e imaginar, você está vendo. Sim. Se você for dormir, você está vendo. Então você consegue ver em qualquer plano que você queira. É que a gente se condicionou a considerar como real somente o mundo que vem através dos 5 sentidos, Jnanendriyanis. Sim. Mas não, é porque esses 5 sentidos alimentam a personalidade. No momento em que a personalidade se funde com a individualidade, então a divindade em mim, que é a minha personalidade, a minha individualidade, ela passa a ver o mundo físico que hoje ela não vê. Por quê? Porque a alma bloqueia.
Então sempre é válido você... Não, é o caminho. É o caminho, então perfeito, tá aí. Não, então, não tem outra maneira. Sabe assim, então a gente tem a questão dos chakras, né? Então, nos 4 chakras que a gente tem ativo, que é o básico, o esplênico, o umbilical e o cardíaco, eu tenho os valores dos reinos já desenvolvidos: mineral, vegetal, animal e o hominal. No 5º, 6º e 7º eu tenho os valores do futuro, né? Então, quando? Daí, através da yoga adequada, né? Porque a yoga é remédio, né? Então, se você der o remédio errado, você prejudica. Se for demais, prejudica. Se faltar, prejudica também. Então, a yoga adequada, a prática templária adequada, a meditação adequada, o conhecimento adequado faz com que essas potências infernais, né, que em mim existe no primeiro, segundo e terceiro, se equilibre com as potências divinais que em mim existem, fundindo a personalidade com a individualidade, permitindo que daí do cardíaco, onde reside o hominal, surja o Jivatma, que é o iniciado, que é aquele que tem a alma perenizada, que é o que experiencia o conceito de imortalidade. É o único caminho. Né? E como é que se faz isso? Estudando, né? Exercendo vontade, amor, sabedoria e atividade. Porque para que serve sabedoria? Para daí permitir que a prática da vontade sirva para quê? Para controlar esses mundos infernais que em mim existem. Infernal não no sentido religioso, sim, né? Nada não é no sentido religioso. Infernais no sentido de aqueles reinos elementais internos que de mim dependem. Por assim, depois dos reinos elementais se projetam na natureza para alimentar e vivificar os reinos que a gente considera como natureza e que a gente já conversou aqui sobre natureza, né? Inclusive reconceituamos o que é natureza, lembra-se, né? Sim. Como a gente está reconceituando hoje o que é individualidade, o que é personalidade, isso o mesmo. que é persona, essa coisa toda. Muito bom. E chega-se a tal ponto de controle dessas forças. Então tem, até a gente está conversando sobre isso, tinha o Han, que fez o Império de Han, assim, né? Você já falou, Sim. E aí então, Han, ele impôs a sinarquia primeiro pela força, até que chegou a um ponto em que se fez a paz consciente, ele se transforma de Han em lã, né? De carneiro em cordeiro, e daí o lã funda todo o lamaísmo, né? Todos os Han e para mim, todas as religiões monoteístas da história antiga tem origem em Han e também o lamaísmo. E veja que daí se funda o lamaísmo, né, como o âmago do governo oculto do mundo, com foco no Tibete, e isso permanece até 1924, quando então o próprio princípio, né, do lamaísmo e as raízes de Han se transbordam, se transferem para o Brasil, dando início ao ciclo que é o que a gente tem tentado divulgar aqui hoje. Mas sobre Han, então ele tinha tal controle, né, sobre essa questão do comando das forças, que você sabe assim, então eu não consigo ter um pensamento sem que eu molde um elemental, porque eu pego matéria de um reino elemental e transformo em um pensamento, e a alma desse elemental é o pensamento que eu tive, uma emoção da mesma forma. Então nada acontece sem que eu trabalhe um reino elemental. Na natureza, né, o que a gente considera como natureza, não circula um riacho, não emerge, não surge uma fonte, não floresce uma flor, não nasce um fruto sem que haja um conglomerado de elementais. Então, a vida em si, ela é uma dádiva dessas consciências, né? E mesmo as riquezas minerais, então assim, aflorou ouro em determinado local, a gente já conversou outro dia, porque aquilo é dado à humanidade, a humanidade vem e avança em cima, aquilo some.
Aí você tem que remover uma montanha para minerar um pouco de pó, né? E aí Ram, ele tinha um elemental antropomorfizado que o acompanhava, que era um elemental da riqueza, e ele tinha por função prover riqueza. Então ele chegava em determinada região, aí tinha que remunerar exércitos para avançar para outros países. Aí ele tinha um grupo que acompanhava o elemental em determinado local qualquer da terra, e aí começava a brotar ouro. Aí eles enchiam potes e potes, sacolas, animais, até não caber mais, vinham e usavam. Então ele usava esse processo para fazer surgir a comida, o dinheiro, tudo. Como se fala aqui. Aí então, para o povo hebreu, tem aquele chover o maná. Isso, o maná, o processo é exatamente o mesmo, cada um usa a mágica da forma como quer, né? E o ponto onde isso existe, então o professor fala assim, aquele que ultrapassa o Akasha é a fonte de toda a riqueza. Akasha é o quinto tattva, né? É o que liga a individualidade com a personalidade, é o que liga o divino com o humano, é o Antakarana, que é a ponte. Juntos os dois no coração você tem um triângulo invertido, né? Tem o hexágono, né? Tem um triângulo que é a divindade, um triângulo que é a personalidade, e no meio você tem aí o cardíaco. O Akasha o Vishuddha é o laríngeo. Então aquele cuja personalidade consegue atravessar o portal da iniciação consciente, ele é dono de toda a riqueza espiritual, inclusive. Que legal, né? Então o trabalhar o inferno é a matéria inconsciente, né? Trabalhar as inconsciências no corpo humano, na personalidade, é o único caminho para fazer com que daí então essa personalidade, essa persona antropomorfizada, caminhe até a porta do templo onde se encontra a sua individualidade, que é o eu superior, se fundem e criam uma nova coisa, que é o futuro. Onde está o futuro daí? Quinto, sexto e sétimo princípios, que é o que vai acontecer em seguida. Eu acho que o que você falou hoje aqui é importantíssimo, porque deu caminho. Primeiro, o caminho mais importante é o entendimento disso que você contou hoje, que você passou hoje. Em se entendendo isso, personalidade, individualidade e persona, entende-se o resto. Assim, o primeiro passo seria não usar os termos inadequadamente. Exatamente, né? Entendendo. Assim, aquele indivíduo é mau. Jamais. Aquela personalidade, aquela alma, e não é que ela é má, aquela alma está sob o domínio de. Então, e a gente está falando sempre aqui, enquanto a gente é ignorante, ninguém pode nos cobrar nada. A partir de hoje, e sabe o que acontece, Greg? Então, assim, a individualidade, ela se projeta para montar, para construir uma alma baseada em suas skandhas e nidanas, né? 1 e mais 6, 1 mais 48, não interessa a proporção, Sim. né? E aí é todo um esforço existencial, uma convivência, porque, assim, hoje, nesse momento, a tua individualidade está aí ligada à tua personalidade através do fio do Sutratma, né? Então ela está como regente e como prisioneira ao mesmo tempo, aonde? Na cela a qual você a tenha colocado. Isso. E aí passa uma vida inteira, chega no final, aquela personalidade, ela foi de tal forma caótica que ela não tem nenhum valor existencial. Aí então aquela alma passa um tempo e morre, vira nada. O que sobrou dela? Nidanas para resolver para uma outra personalidade que venha, e é então ligada à individualidade, e tenta novamente, até que então a alma, a personalidade, ela por seus próprios esforços, né, começa a ouvir a sua própria individualidade, o teu superior, tua consciência, ouvir a voz da consciência, e aí então começa a transformar a matéria atômica que há forma, não é? Fazendo que então todos esses elementais que nos formam, físico, vital, astral, vento concreto e tal, adquiram consciência de tal maneira que a divindade passa a ser visível para a personalidade. A persona começa a ver o indivíduo. Aí, mas você sou eu. Aí a individualidade da alma fala assim, lógico, eu que te criei, você é meu reflexo. Tá aí, ó, parece... Aí acontece a imortalidade.
Aí a imortalidade, ela não só está ao alcance de cada um de nós, como ela é um dever de cada um de nós. A vida existe para transformar as almas em seres imortais individualizados. Tá aí, vamos lá, vamos começar a tentar aí, né? Não, é sim, porque parece que é fantasioso, né? Você fica ouvindo uma coisa dessa. O homem, ele quer ser longevo, mas ele quer ser longevo sem num passe de mágica, né? É que o homem, ele quer ser longevo para continuar por mais tempo alimentando inutilmente os desejos. Exatamente. Os desejos que então, o homem, na verdade, assim, a personalidade, ela é escrava dos desejos, dos elementais, que ela devia ser um senhor, né? Ela se submete e gasta um período existencial alimentando desejos inutilmente. Chega no final, aí lógico, aí não vai reclamar, né? Se diz assim, os que são da terra, na terra permanecem. Os que pertencem à lua, para a lua se deslocam. E os que pertencem ao sol, em sol se transformam. Olha, bonito isso aí, nunca tinha ouvido. É vivendo e aprendendo, isso é bom. Jorge, legal, falamos bastante. Deu nosso tempo? Deu, falamos bem, eu acho que é bacana o que foi falado hoje, rico. Tem que ser com calma, assistir com calma, assistir mais uma vez. Nós demos elementos para que exatamente. Vocês percebam que a realidade é distinta. No momento em que se for usar uma palavra, eles pensam assim, pô, mas não é a persona, não é o indivíduo, é a personalidade. Daí só em refrear o uso inadequado da palavra, isso em si já é iniciação, já é exercício da vontade. Então é presente de Natal e de Ano Novo, porque hoje é dia 28, né? O Natal foi dia 25, Ano Novo daqui a 3 dias, então acho que é um excelente presente para todos nós. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Espero que todos nós tenhamos, cada um dentro das suas crenças, tenhamos um excelente período sempre, né? Mas aqueles que acreditam e limitam os seus votos, então que a gente possa ter um novo período que se aproxima aí, 2018, maravilhoso, de conquistas, de adquirirmos melhor consciência, de que a gente possa se transformar em seres melhores, né? Diminuir as nossas nidanas, né? Não, falou assim, que a gente possa viver a vida e que a gente consiga se transformar em indivíduos. Perfeito, boa, mas é o meu guru. Obrigado, Jorge. Tudo de bom, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre.